Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma escola interativa. Hoje, a última dessas escolas que tem esse tema do DEB, trabalhando então com o plano de trabalho docente. Hoje vamos receber aqui o pessoal da área de linguagens. Quem vai falar para nós é a Maria Cristina de Paula Miller, conhecida como Cris Miller, a técnica de arte do DEB. O Márcio Augusto Fernandes, da Educação Física, a Vilma Lenir Calisto, da Língua Portuguesa, o Juanito Pereira de Oliveira, da Língua Espanhola, e a Nilva Conceição Miranda, da Língua Inglesa. Então, eu convido todos a participarem, enviarem suas questões, seus comentários, suas experiências em sala de aula. Eu vou passar a palavra à mesa, então fiquem à vontade. A todos um bom evento. Boa tarde, colegas. Espero que a tarde seja bastante produtiva para o nosso diálogo sobre plano de trabalho docente. Na nossa discussão, para apresentar essa nossa reflexão, começamos primeiro com algumas considerações a partir dos nossos documentos orientadores. E na sequência do slide, nós podemos ver, além da apresentação da nossa equipe, do Departamento de Educação Básica, com o próximo slide, por favor, nós vamos ter aqui, primeiro lembrando, todos que participam das disciplinas no Departamento de Educação Básica, né? E em seguida vamos para as reflexões que nós estamos recuperando a partir dos documentos orientadores, porque nós consideramos muito interessante que nessa nossa reflexão de plano de trabalho docente, a partir das considerações da Semana Pedagógica, em que a gente também teve a contribuição fundamental do professor Gasparim, mas que a gente não perca de vista que essa reflexão também é considerada nos nossos documentos orientadores. Então, daí nós trouxemos algumas considerações para que a gente tenha isso em mente. Primeira questão da apreensão de qualquer conhecimento a partir da situação da contextualização desse conhecimento. Então, os conteúdos disciplinares considerados de modo contextualizado. E, entre os conteúdos, a consideração que eles também podem se dar, devem se dar também a partir das relações interdisciplinares. E nessa relação entre as disciplinas, observar que assim é possível que a gente trate os conteúdos de uma maneira que eles não sejam considerados na sua forma tradicional e muito menos como estatuto de verdade atemporal, rígido e imutável. A contribuição dessa reflexão também dos nossos documentos orientadores traz a questão de pensar o currículo, então, como um documento que é sempre objeto de análise e de considerações e de trabalho por parte de todos os sujeitos da educação, configurador da prática e fundamentado nas teorias críticas. E a valorização e aprofundamento dos conhecimentos vinculados nessas relações interdisciplinares e essas entendidas, compreendidas como necessárias para a compreensão da totalidade, ou da realidade, ou do mundo. Estamos trazendo essas recuperações dos nossos documentos orientadores para a gente ver o diálogo interessante que estabelecemos daí sim com a contribuição do professor Gasparim. E em seguida passaremos a nossa apresentação individual do plano de trabalho docente, onde nós mostraremos essas possibilidades interdisciplinares das disciplinas que configuram a área das linguagens. No próximo slide, nós continuamos com alguns outros trechos. Aqui, falando da importância das disciplinas como pressuposto para a realização mesmo da interdisciplinaridade, né? Ou seja, a partir das disciplinas, do que as disciplinas trazem como construto dos conhecimentos, é que nós podemos fazer as relações interdisciplinares de maneira efetiva. E essas vão se dar a partir do que as disciplinas podem trazer entre si em relação a conceitos, teorias ou práticas de uma disciplina que contribui para com as outras, ou para uma outra.
E, além disso, pelo objeto de estudo de uma disciplina que acaba buscando nos quadros conceituais de uma outra disciplina referenciais teóricos, aproximações, questões práticas, metodológicas que ajudam na compreensão de um dado conhecimento humano, já que os conhecimentos não podem nem devem ser entendidos como próprios somente do domínio de uma disciplina. E aí nós temos também dos nossos documentos orientadores ainda, o fato de que, com a compreensão das teorias críticas, a partir das teorias críticas, é que a gente vê, é que a gente considera, é que a gente percebe a apropriação do conhecimento. E percebendo que essa apropriação do conhecimento compreende e é em função do fato também de entendermos que os conhecimentos, as estruturas sociais são decorrentes de um dado momento, de uma dada realidade histórica, contraditória e, por isso, aberta. Aberta no sentido de que ela pode ser e deve ser vista como passível de mudanças, de reconfigurações. E aí, fazendo um diálogo no nosso próximo slide, com o documento que o professor João Gasparini traz para a gente. É um slide anterior, por favor. Do texto do professor Gasparini, nós trouxemos apenas 2 considerações, porque nós achamos que ao longo da semana, as contribuições que ele nos trouxe, a partir da sua generosa apreensão no livro e na apresentação que foi feita na nossa semana pedagógica, já foi muito bem explorada pelas outras disciplinas, então nós só quisemos fazer esse recorte. Primeiro, na clareza com a qual ele apresenta o trabalho da gente, o trabalho dele para nós, dizendo que o trabalho tem a teoria dialética do conhecimento e a teoria histórico-cultural como suporte epistemológico. E principalmente dizendo, é uma tentativa de traduzir para a prática docente-discente a pedagogia histórico-crítica, já apresentada como um dos pressupostos também nos nossos documentos orientadores. Né? E também na consideração dele sobre o conhecimento como resultado do trabalho humano no processo histórico. E o conhecimento, portanto, como um fato histórico e social que supõe sempre continuidades, rupturas, reelaborações, reincorporações, permanências e avanços. Como a gente já tinha visto nos nossos documentos orientadores também. Na apresentação agora, mais especificamente, das nossas disciplinas, nós vamos então mostrar uma possibilidade, uma sugestão de um construto das disciplinas dentro da área de linguagem. Começaremos com a minha disciplina de língua portuguesa. No próximo slide, nós apresentamos de uma maneira bem sucinta, depois nós encaminharemos isso de maneira mais detalhada no plano de trabalho docente como um todo. Né? Dessa maneira sucinta, recuperamos o que é objeto de estudo da disciplina, né, ou seja, a própria língua, né, e o conteúdo estruturante organizador, que é o discurso como prática social. Né, esse conteúdo estruturante que já foi bastante discutido em outros eventos. Então, nós vamos deixar um tempo melhor para a apresentação da ideia básica desse plano de trabalho docente. A partir do conteúdo estruturante, nós definimos para esse plano de trabalho docente, como conteúdos básicos, gêneros discursivos dentro da esfera de comunicação cotidiana e os gêneros discursivos das receitas, placas, rótulos, embalagens. E os conteúdos específicos dentro desses gêneros, a progressão textual, coerência e coesão, e algumas marcas linguísticas desses gêneros. Que, no caso aqui, vamos apontar mais especificamente os verbos no imperativo, a pontuação, especificamente o uso da vírgula e do ponto. Como uma apresentação para esse momento, nós vamos nos ater basicamente no próximo slide
com o começo da apresentação desse plano de trabalho docente, que depois, como eu já disse, encaminharemos no material que vai anexo em seguida, depois desse momento da escola interativa. O que nós fizemos? Nós pegamos uma receita e, propositadamente, essa receita foi desconstruída, embaralhada, digamos, né? Porque a ideia com isso é mostrar, evidenciar para o aluno que, nesse gênero textual, para que ele exista, para que ele se configure, como texto, é preciso que ele tenha uma progressão de ideias, né? Essa progressão de ideias é característica própria desse gênero textual, tem que ser respeitada, né? Tem que ser considerada. E quando nós mostramos para o aluno esse texto propositadamente modificado, era para realmente causar o impacto de impossibilidade de leitura, impossibilidade de realização do que o texto se propõe. Por quê? Porque não dá para fazer receita, né? Não é possível, a partir daí, realizar um intento do texto, né? Com isso, a gente chama atenção para o fato de que, nesse tipo de texto, a organização das informações, as orientações devem ser passadas de uma maneira, de certa forma, considerada rígida, né? E isso nos possibilita uma situação muito interessante para discutir com o aluno questões relativas à progressão textual, coerência e coesão e as marcas linguísticas próprias desse tipo de texto, que é o caso da pontuação, os verbos no imperativo e alguns elementos coesivos e ainda concordância. Como que nós faríamos isso? Primeiro, observando que é preciso que se respeite a ordem. Em seguida, apresentaríamos essa receita na sua forma original e chamaríamos atenção para a questão de que primeiro vem a lista de ingredientes, depois o modo de preparo e a organização de coesão e coerência a partir de alguns elementos que recuperam a continuidade da receita, como expressões como em uma panela, no liquidificador, em banho-maria, agora, depois, até ficar homogêneo, né? E ainda, com essas considerações e os ingredientes e as condições materiais normais, respeitadas a organização, aí sim é possível chegar ao intento do texto, que é a confecção da receita. Depois disso, nós poderíamos chamar atenção também para essas marcas linguísticas do texto. No caso, os verbos. Observar por que os verbos serem usados na forma do imperativo. Ora, porque é uma forma de orientação que não pressupõe a dúvida. Ela tem que ser dita de uma maneira que a pessoa não duvide, não titubeie, né? E aí, nesse sentido, o imperativo é o mais indicado. A pessoa está sendo orientada. Então, ela tem que ser orientada de uma maneira que tenha segurança para realizar essa receita, mesmo que seja um aprendiz iniciante. Somente depois, com muito conhecimento no terreno da culinária, é que a pessoa passa a fazer considerações pessoais, ensaios, outras tentativas. De outro modo, não. Então, esse gênero textual exige verbos dessa maneira. Quando trabalharmos, então, a forma verbal, o mais interessante é enfatizar o sentido que o verbo traz, e não necessariamente a nomenclatura gramatical. E, além disso, a pontuação. É um texto muito interessante para pensarmos pontuação com os alunos. Por quê? Porque também, ao final de cada etapa da receita, a gente percebe o uso do ponto. E entre os trechos que constituem cada etapa, o uso da vírgula, né? Daí, então, a importância de observar a função desses dois sinais de pontuação num texto que, num certo sentido, tem uma forma mais rígida. Então, é muito mais tranquilo de trabalhar esses dois sinais de pontuação com o aluno. Vai ficar bem evidente depois mostrar para ele o porquê do ponto e porquê da vírgula, separando as orações de cada etapa da realização da receita. E depois ainda, o texto também nos permite uma reflexão sobre os elementos coesivos,
na continuidade da elaboração da receita, na maneira como essas etapas são constituídas, e além disso, especificamente esse texto vai nos possibilitar uma reflexão sobre possibilidades de reescrita, refacção do texto. Porque o texto em si mesmo, depois vocês vão receber no plano de trabalho docente completo, ele não tem, assim, digamos, um erro terrível, mas ele tem dois problemas na sua formulação, que é em relação à informação quando diz que a forma na qual vai ser acondicionado o pudim, ali diz assim, que é uma forma de buraco no meio de 20 centímetros de diâmetro. Na elaboração da receita, a pessoa não percebeu a ambiguidade dessa construção, porque aí ele queria dizer que era a forma que tinha 20 centímetros de diâmetro. Mas a redação como está diz que é o buraco no meio da forma que teria 20 centímetros de diâmetro. O leitor, ele corrige esse problema do texto, mas como aluno seria muito interessante mostrar que há sim um problema de redação e que ele poderia ser corrigido mudando a ordem dos termos na oração, usando pontuação, outras formas de redigi-lo. Então, é um exercício interessante também para trabalhar com o aluno o fato de que todo o texto é passível de uma reescrita, né? E esse aqui vai trazer esse fato, e depois o outro quando diz que a mistura no liquidificador tem que ser, o trecho que diz assim, no liquidificador bata o leite condensado, o leite, o queijo, os ovos, até ficar homogêneo. Mas o antecedente não fica claro. O que vai ficar homogêneo? O leite condensado? O queijo? A pessoa que redigiu a receita queria dizer a mistura ficará homogênea. Então, essa redação também vai mostrar uma possibilidade de reescrita para o aluno. Além de reescrita no termo para ficar mais claro, aí vai exigir também uma mudança de concordância nominal. Veja, nós vamos, com esse texto, mostrar todas essas possibilidades para o aluno. Progressão textual, coerência, coesão, elementos coesivos, elementos referenciais, pontuação, verbo no imperativo e ainda concordância. Termino essa minha parte, passando também à seguinte consideração, de que nesse trabalho nós nos concentraríamos mais no gênero receitas, mas que também, em seguida, na continuidade, nós poderíamos ampliar para o estudo de placas, de embalagens, de rótulos, os remédios, e além disso, outros textos que também trabalham essa mesma modalidade de construção são as regras de jogos, que também exigem uma compreensão, uma leitura muito atenta a toda a estrutura do texto, para que se realize a leitura de como aprender a jogar um determinado jogo. E com isso passo a palavra para o meu colega que vai falar sobre o plano de trabalho docente dele, o Márcio. Obrigado, Vilma. Boa tarde. Eu vou falar sobre o meu plano de trabalho, fazendo algumas considerações. Primeiro, eu não me apresentei, meu nome é Márcio, tá? Sou técnico de educação física. E a primeira consideração é o seguinte, o plano que eu vou apresentar neste momento é apenas um recorte, é um pedaço do plano que será enviado posteriormente, assim como a professora Vilma já havia dito. Então eu vou tentar contextualizar de uma maneira simples, mais simples possível, mas na sequência ele será enviado. A gente vai trabalhar com o xadrez. E o porquê do xadrez? Primeiro explicando, justificando o porquê de trabalhar com xadrez. Não somente porque o xadrez ele é um conteúdo da nossa disciplina, no qual ele pode ser trabalhado com N disciplinas. Você pode contextualizar, você pode chamar várias disciplinas, mas não somente por isso. Principalmente pela importância e pelos benefícios que o xadrez pode trazer para o aluno. Isso levando para toda a vida dele, então a gente optou por fazer, no caso, o conteúdo do xadrez. Então, no primeiro slide, eu passo primeiro os conteúdos estruturantes, que seriam jogos e brincadeiras, né?
O conteúdo básico é jogos de tabuleiro e o específico, lógico, seria o xadrez em si. Quais seriam os objetivos a serem atingidos? Estimular a compreensão do jogo através de uma forma lúdica, que é o que a gente vai tentar, que eu vou tentar passar para vocês. Participar ativamente na construção do tabuleiro de xadrez. Compreender os espaços do tabuleiro, bem como suas funções e limites. Vivenciar os movimentos de todas as peças de xadrez. Estimular a capacidade de resolução de problemas, autoconfiança, paciência, concentração, memória, capacidade de planejamento, imaginação e a versatilidade através da interdisciplinaridade. Como que a gente vai vivenciar isso? Esse plano foi elaborado partindo do pressuposto que o aluno ainda não tem o conhecimento do xadrez. Então esse primeiro momento do plano, ele parte desse princípio que o aluno não tem o conhecimento. Porém, ao final do plano, eu vou dar outras possibilidades de trabalho para aquelas turmas mais velhas, final do ensino fundamental, o ensino médio, também discutir de uma maneira mais ampla a questão do xadrez. Então, no próximo slide. Como que o professor vai trabalhar? A nossa proposta é o seguinte: você desconstruir o xadrez pelo xadrez. Então, a nossa proposta é que o professor, primeiramente, chegue para o aluno e comente. Nós vamos construir um jogo, nós vamos participar de um jogo. E este jogo, você vai fazer parte deste jogo. Primeiramente, você vai lembrar, você vai abrir o seu caderno e vai anotar no seu caderno o nome de um reino que você vai inventar. Como seria esse reino? Esse reino, você vai fazer com que o aluno se remeta mais ou menos lá pela Idade Média, lembrando de filmes como Os Três Mosqueteiros, lembrando como o filme O Rei Arthur, Coração de Dragão. Então, vai contextualizar o aluno para ele se transportar para aquela época. Então, o aluno vai criar um reino para ele. Naquele momento, o aluno ainda não sabe qual seria o jogo. Então, você só pede para ele. Então, vamos se transportar agora para a Idade Média. E daí, com a citação dos filmes, o aluno vai conseguir visualizar. Aí você vai dizer, para nós elaborarmos esse jogo, nós precisamos de algumas peças. A primeira peça, se você pensar na Idade Média, seria o rei. O rei, muito importante como ser imponente, aquele que manda, aquele supremo daquela época. Fora o rei, nós temos que ter outras peças. A segunda peça, de grande importância, seria a rainha. Aí você contextualiza, faz todo um jogo de palavras. A rainha que apoia o rei, que também está soberana com a coroa. Fora o rei e a rainha, vamos colocar mais peças no nosso jogo. O professor, nesse momento, ele pode estar escrevendo no quadro cada peça, o rei, a rainha, ou através de um desenho, ou da escrita mesmo. Aí ele coloca, fora o rei e a rainha, nós precisamos do lado divino, algo superior, no qual o rei e a rainha precisam se apegar. No nosso jogo, nós vamos chamar de bispos. Então você coloca no quadro os bispos também. Só que o que seria de um rei e da rainha sem a força? E a força do rei e da rainha vai ser representada no nosso jogo pelos cavalos. O cavalo é um símbolo de força. Após o cavalo, a gente imagina também a proteção do rei e da rainha. Eles têm que viver em um castelo. O castelo será representado pelas torres no nosso jogo. Só que o que seria de toda essa estrutura sem os guardas do rei, que será representado no nosso jogo pelo peão? Nesse momento, o professor, alguns alunos, de repente, que já conhecem ou já ouviram falar, vão falar, nós já conhecemos. O professor pode até perguntar, que jogo seria esse? Qual seria? Alguém conhece? Alguém não conhece? Alguém já ouviu falar? Esse jogo é o xadrez. Nesse momento, você abre, mas construindo uma história, para que o aluno se imagine dentro daquele reino. Só que quando você comentar com o aluno que é o xadrez, você não vai simplesmente dizer o xadrez. Você vai dizer, gente, mesmo quem já conhece, nós vamos ter uma ideia nova.
O que acontece? Você criou um reino e você vai ser desafiado por um outro reino que vai ser o seu colega, que também irá criá-lo. Tá? Ele quer invadir as suas terras, você, além de se defender, você também vai ter que atacar, porque você vai não deixar de perder o seu reino, mas também vai conquistar o próximo. Na sequência, após o conhecimento do jogo, o professor vai apresentar, depois de toda essa contextualização, pode voltar ainda no slide anterior, o professor vai apresentar a questão do histórico do xadrez. Essa primeira parte é só para o aluno desconstruir aquela ideia do xadrez, o jogo pelo jogo, e sim fazer ele vivenciar o jogo em si. Aí nessa segunda parte, o professor vai propor o histórico do jogo, lembrando desde o xadrez antigo, que ele deriva, segundo alguns historiadores, autores, deriva da Índia até o xadrez atual. Então você tem a opção de passar para o aluno, levá-lo, por exemplo, na sala de informática, aí no plano, nosso PTD completo, que irá novamente, ele vai o link de um site muito bom, no qual ele poderá demonstrar para o aluno toda a história do xadrez, da onde que ele deriva, com o decorrer dos anos. Então o aluno contextualizado já com a ideia dele ser o reino, ele aprendendo da onde se derivou o xadrez, ele passa para uma próxima etapa. Sabendo da onde deriva e quais são as peças, o professor deve estimulá-lo, aí já agora no próximo slide, a construção do tabuleiro. É uma possibilidade. E essa construção, ela pode ser feita de N formas. Pode ser no caderno, pode ser numa cartolina, pode ser num papelão. Qualquer tipo de construção, ou depois uma outra possibilidade que eu vou passar, também pode ser construído no chão, posteriormente. Mas essa possibilidade, de uma maneira simples, o professor pode propor que os alunos construam. Então, muitos nunca viram ou não sabem como funciona, como é um tabuleiro de xadrez. Então, o professor ele pode utilizar-se de outras metodologias, como, por exemplo, dizer assim, olha, um tabuleiro de xadrez ele é composto por 8 quadrados na vertical, por 8 quadrados na horizontal. Se você multiplicar, você vai ver que tem 64 quadrados, sendo 32 quadrados brancos e 32 quadrados pretos. Podendo também o professor sugerir, vamos construir, o professor pode construir junto com o aluno, por exemplo, de uma metodologia mais simples, vocês teriam que traçar 9 traços na vertical, 9 na horizontal. Também formaria isso no seu caderno, formaria os 64 quadrados. Aí o aluno, dentro dessa construção, ele teria que pintar, deixar o primeiro quadrado branco, depois o segundo preto e assim sucessivamente, sempre intercalando as cores, formando o tabuleiro do xadrez. A partir do momento que o aluno conheceu, se colocou na história, ele conheceu o histórico do xadrez e o campo de batalha, que o professor pode construir essa ideia, que seria um campo de batalha, no qual a estratégia dele poderia ser de ataque ou defesa, após ele construir todo o campo, aí só neste momento o professor poderia propor, aí já, para identificar os movimentos de cada peça. Como que seriam esses movimentos? Então o professor poderia explicar ou no quadro, há uma possibilidade, ou através de um tutorial que também, no nosso plano completo, também está indo. Explicando o posicionamento do rei, da rainha, onde ele sai, explicando toda a metodologia do jogo do xadrez. Tá? Através dessa explicação, o professor também poderia, daí já como uma outra sugestão, o professor poderia pedir para que os alunos formassem grupos e filmassem cada peça do xadrez, todas as possibilidades de movimento. Essa filmagem pode ser uma filmagem simples, através do celular do próprio aluno, através de uma câmera fotográfica, ou de algo cedido pelo próprio colégio, uma câmera de vídeo. N possibilidades, para que seja até em forma de avaliação, de repente, os alunos demonstrem, olha, o rei tem todo esse movimento, faça, eles podem observar um tutorial pronto, e
as equipes individualmente, né, cada equipe pegando uma peça, demonstrar fazer, no final, o seu próprio tutorial, demonstrando os movimentos das peças. O que iria ocorrer? Ele conhecendo o jogo, conhecendo o tabuleiro e conhecendo as peças, ele já tem subsídio para poder iniciar uma partida. Isso dentro de uma construção lúdica para o aluno. Essa seria uma das possibilidades para que o aluno trabalhasse de uma maneira simples, aquele aluno que ainda não viu, aquele aluno que está aprendendo xadrez. Agora, no próximo slide, eu vou dar uma possibilidade de trabalho para aqueles alunos que já conhecem ou, por exemplo, turmas avançadas. A primeira possibilidade seria a possibilidade do xadrez gigante. O que seria o xadrez gigante? Você trabalhar no chão com os alunos, você riscar no pátio do colégio, qualquer tipo de ambiente, poderia ser até numa sala, de repente, se não houvesse a disponibilidade de um pátio, qualquer ambiente com um espaço considerável, você poderia traçar os quadrados e confeccionar com os alunos as peças do xadrez. Por exemplo, o próprio aluno poderia ser o rei através de um colete, uma folha de sulfite colada no peito. A possibilidade é muito grande. O aluno iria vivenciar todos os movimentos. Poderia colocar a opção de um aluno gerenciar o movimento das peças, ou uma equipe de cada vez gerencia o movimento das peças, uma equipe contra a outra. Esse xadrez gigante faz com que o aluno participe, entre no jogo e tenha excelentes ganhos. Tá? A segunda possibilidade, aí eu já vejo com uma turma um pouquinho mais velha, de repente o final do ensino fundamental, é você trabalhar bem o contexto social do xadrez. De que forma? Uma possibilidade seria você pedir, por exemplo, para a turma, individualmente, cada um colocar dentro das peças do xadrez alguém da sua sociedade. Vou dar um exemplo. Você pedir para o aluno, o jogo de xadrez, a sua equipe seria, as suas peças seriam aqui o colégio. Então, quem poderia ser o rei? Quem você acha que seria o rei no colégio? Quem poderia ser a rainha? Quem poderia ser os bispos? Ou você poderia transportar isso para o municipal. Na cidade em que você vive, quem seria o rei? Na cidade, qualquer Curitiba, por exemplo, quem seria o rei? Quem seria a rainha? Aí você trabalha esse contexto social para o aluno justificar. Por que ele acha que o rei seria tal pessoa? Por que o soldado seria tal pessoa? Você pode debater com o próprio aluno esse contexto social. E aí um trabalho também muito interessante, daí seria com o ensino médio, com o xadrez, seria uma outra possibilidade, seriam as relações de poder com o xadrez. Essa relação de poder ela é muito interessante a partir do momento que você entende o significado das peças, você compreende o que cada uma significa. Então, um exemplo, você discutir com os alunos o rei, qual é a importância do rei, qual é a relação de poder que ele tem dentro do jogo do xadrez. Por que o peão, que seria teoricamente o soldado ali da frente, por que ele tem o poder menor em relação ao rei? Ou outra possibilidade, conhecendo, né, a dinâmica do jogo, o peão ele começa como um peão, mas quando ele chega, ele atravessa todo o tabuleiro, quando ele chega na última casa do outro lado, ele ganha poder, ele pode se transformar em qualquer outra peça. Significa dentro da relação do poder, você pode discutir isso dentro da realidade dele, que muitas pessoas começam pequeno, começam de repente trabalhando, ganhando pouco, mas não significa que você não possa crescer na vida. Você possa se desenvolver, assim como o xadrez. Você consegue fazer essa relação do poder dentro do jogo do xadrez com o ensino médio. Então essas três possibilidades serão possibilidades que você pode trabalhar com os alunos, né, com um pouco mais de idade. E a outra possibilidade é de uma maneira mais lúdica, no qual vai gerar com que o aluno se interesse por xadrez, gerando assim muitos benefícios em todos os campos gerais assim para a educação. Então agora, no momento, eu vou passar para a professora de artes, que também vai comentar um pouquinho sobre o PTD dela. Olá, pessoal. Eu sou a professora Cris Miller, da disciplina de arte. E uma das nossas intenções foi dialogar com a disciplina de educação física
porém trabalhando os nossos conteúdos, os conteúdos da nossa disciplina de arte. Tá lá no primeiro slide? É que eu não consigo enxergar daqui. Tá. Então, nós temos lá o objeto de estudo da nossa disciplina, que é o conhecimento, né? O conhecimento em arte. Aí nós temos conteúdo estruturante, trabalhado nesse caso aqui. Então, lembrando que a gente sempre trabalha juntos, os elementos formais, a composição, movimentos e períodos. Nos elementos formais, trabalharíamos a forma, a textura, o volume. Na composição, trabalharíamos bitridimensional, figurativo e abstrato, deformação e estilização. E como técnica, poderia ser a escultura, a modelagem, a instalação e a interferência urbana. Isso são sugestões, né? Não é nada que seja fechado, que eu só posso trabalhar isso. Pode trabalhar mais coisas aí também. Nos movimentos e períodos, trabalharíamos desde a pré-história até a arte contemporânea. Conteúdos básicos, temos ali bitridimensional, figurativo e abstrato, e repete ali técnica, escultura, modelagem, instalação e interferência urbana. Podemos mudar para o próximo slide? Então, assim, pegamos algumas imagens das peças de xadrez, né, com a intenção de perguntar, poderíamos começar, como é que eu vou dizer, instigando, provocando, fazendo provocações ao nosso aluno, perguntando se ele sabe, se ele já viu esses objetos, o que são esses objetos, porque se vocês observarem, o primeiro quadro é bem diferente do segundo e do terceiro. As peças do primeiro quadro, elas são feitas de parafusos e peças desse gênero, né, de metal. O segundo quadro ali está mostrando peças de xadrez bem tradicionais, e o terceiro são peças estilizadas, né, que são bem diferentes, nem parecem peças de xadrez, a gente só deduz que é por causa que elas estão em cima do tabuleiro, né? Então, depois, no plano de trabalho docente que a gente encaminha, tem toda uma explicação. Essa última ali foi uma encomenda feita por uma joalheria para um artista plástico, né, pela Tiffany, lá, aquela joalheria chiqueterésima, né? E, então, ele desenvolveu essas peças pensando em esculturas que existem em Londres e em outras cidades. Tá? Podemos passar para o próximo? Então, a partir do momento que eu começo a perguntar para o meu aluno o que é aquilo, aí eu já posso falar, mas que medida... Pode voltar lá só um pouquinho, desculpa. Eu posso medir essas peças? Eu poderia medir? Como que eu posso medir essas peças? Elas têm o quê? Elas têm altura? Tem altura. Elas têm largura? Mas o que mais elas têm? Tem profundidade? Então, se ela tem profundidade, então ela tem altura, largura e profundidade. Aí eu já deduzo que ela tem 3 dimensões. Então, ela é algo tridimensional, que se diferencia do bidimensional pelo bidimensional ter 2 dimensões, que é o quê? Que é altura e largura. Por exemplo, um desenho, uma tela, uma fotografia, eu não posso pegar, porque ele não tem um corpo, né? E essas peças eu posso, porque elas já têm a profundidade que no objeto eu não tenho, né? Podemos passar para a próxima? Aí, depois de ter entendido, compreendido tridimensional, a diferença entre o bi e o tridimensional, eu posso passar para a escultura propriamente dita. Então, eu começo lá desde a pré-história, falando da Vênus de Willendorf, passo para o Renascimento, falando como exemplo Michelangelo, claro que vocês podem dar N outros exemplos, né? Aí eu já vou lá para a época do Brancusi, que é uma escultura mais estilizada, né? Já vou para esculturas mais atuais, por exemplo, essa ali das mulheres, que é de uma artista plástica que se chama Nick. Aí tem a outra que é do Brecheret. E o último quadro ali tem uma foto de uma instalação urbana, que é do Eduardo Serur, em São Paulo, e é uma estátua que ele faz
o quê? Ele interfere nessa estátua, ele colocou um colete salva-vidas. Então, o que que acontece? Essa estátua, ela está num espaço urbano, onde ele entendia que de tantas pessoas passarem por ali todos os dias, elas nem percebiam mais a existência daquela escultura, daquela estátua, enfim. Ele resolveu fazer uma interferência nesse espaço urbano, por isso a gente chama de interferência urbana, para que as pessoas viessem a perceber a existência dessa estátua, dessa escultura, né? E colocou um colete salva-vidas, não só nessa, mas em várias que ele julgou ser o mesmo caso, né? Coisas que o pessoal passava e não percebia mais, né? Então, vocês vão receber no plano de trabalho docente todos os detalhes dessas obras e tudo mais. E a proposta para uma atividade para desenvolver para os alunos seria a realização de uma interferência urbana, também aí no espaço aonde vocês moram, aí na cidade onde vocês moram, de acordo com a realidade de vocês. Aí vai de cada um adaptar. Então, essa foi a nossa contribuição, tentando dialogar com as outras aqui. Tá? Podemos passar? Da Nilva começar a falar, deixa eu só ler um comentário que chegou aqui para nós, dizendo, eu vou ler porque eu estava pensando nisso agora, que eles estão dando a sugestão na aula do xadrez de passar aquele trechinho do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, que tem o xadrez humano, inclusive esse trecho de filme tem na página do portal Dia de Educação, na página de Educação Física, então fica bem fácil o professor ter acesso para ele poder passar. Esse filme é muito bom. Possibilidades são infinitas, existe um filme também, um documentário brasileiro, premiado, chama-se Xadrez das Cores, que você pode trabalhar principalmente com o ensino médio, porque ele fala com o racismo, ele fala bastante do racismo, ele fala da parte do poder também, e esse documentário também é muito importante, e daí no nosso plano ele também está indo, mas esse filme é fantástico, sim, dá para trabalhar de maneira... Então, nesse filme, ele não fala só do racismo, mas ele fala do preconceito de uma forma geral, do preconceito de pessoas mais bem favorecidas economicamente para com as outras pessoas e assim por diante, né? É muito legal. Então, boa tarde a todos os técnicos pedagógicos de língua inglesa e de língua... Tá. Boa tarde a todos os técnicos pedagógicos de língua inglesa, de língua espanhola, dos núcleos regionais, e também a todos os professores da rede estadual. Eu quero agradecer, primeiramente, a presença dos técnicos de Curitiba e área metropolitana que encontram-se presentes para acompanhar esse trabalho e nos assessorar. Eu queria retomar um pouquinho uma questão sobre o que a Vilma conversou anteriormente, no sentido de enfatizar que as orientações contidas nas DCEs de língua estrangeira moderna estão ancoradas nos pressupostos da pedagogia crítica. Então, nesse sentido, a relação entre língua e a pedagogia crítica no atual contexto global educativo, as questões do uso da língua, do discurso, da cultura, da política, não se separam. Bom, diante disso, a proposta que elaborei para esse momento está organizada, está em recorte, né, em 4 slides que nós vamos acompanhar daqui a pouquinho. O arquivo completo desta sugestão de trabalho, de todas as disciplinas aqui presentes, será enviado provavelmente na segunda-feira. Muito bem. Para a elaboração do plano de trabalho docente, considerei alguns conteúdos da língua inglesa, procurando estabelecer um diálogo com os conteúdos de outras disciplinas. Nesse caso, a proposta foi dialogar com a educação física. Para tanto, o gênero textual selecionado foi a tira, que é bem conhecida pelos alunos e bastante trabalhada pelos professores. É possível fazer uma analogia entre, nesse caso, né, o jogo de videogame
e o jogo de xadrez, e perceber as contradições, os contrastes nas atitudes e falas das personagens da tira. Escolhi 2 tirinhas, né, para demonstrar, com o nome de Mojo e Ben. Já vamos ver adiante. Podemos estabelecer também uma relação do moderno e o tradicional, nesse sentido. Poderíamos ir para o primeiro slide, por favor? Já está sendo visualizado? O primeiro, esse é o segundo, antes desse, que fala do objeto de estudo. Então, objeto de estudo de língua estrangeira moderna, a língua, né, que todos sabemos. O conteúdo estruturante também, né, temos o conhecimento, que é o discurso como prática social. E os conteúdos básicos e específicos foram baseados na escolha desse gênero. Então, dentro dos conteúdos básicos, nós temos o trabalho com o gênero e os elementos composicionais. A intencionalidade do texto, podemos trabalhar, o léxico, as funções das classes gramaticais, recursos gráficos, variedade linguística e qualquer outro conteúdo fica à escolha, a critério do professor. Os conteúdos específicos, então, né, eu tentei fazer uma relação, né, por exemplo, gênero textual, tira, quanto à intencionalidade do texto. A proposta de intencionalidade desse texto é o uso de jogos eletrônicos, né, na primeira tirinha, que nós já vamos observar, e na segunda tira, o desconhecimento do jogo de xadrez por parte das personagens. O vocabulário, né, o léxico, nós podemos trabalhar a palavrinha bugs, power switch, awesome, funções dos advérbios, so e either, que aparecem nos diálogos, né? Os sinais gráficos como aspas e reticências também, que aparecem, né, nos balões, né, da fala. A linguagem informal, aparece a palavrinha, deixa eu só pegar aqui o texto, porque eu não estou enxergando lá, está muito longe. Só um minutinho, pessoal. A palavra nope, que aparece no segundo slide, na segunda tirinha, perdão. Dá para ir para baixo um pouquinho, para a próxima tira? Isso. Então, ali na fala do personagem, na terceira fala ali, né, onde o Ben, né, que é a pessoa, né, e daí tem o gato, né, ele faz o diálogo com o gato. So, do you have any idea how to play this game? Nope, no controllers. Então, aí a gente já observa o desconhecimento de como jogar, né? Por quê? Só para contextualizar um pouquinho, esses 2 personagens, foram criados por um cartunista jovem, o Oscar Van Velden. Ele não é um cartunista muito conhecido, mas as tiras são bem interessantes para se trabalhar em sala de aula. As ações dessas personagens quase sempre se desenvolvem em ambientes que apresentam algum tipo de tecnologia, como os jogos de videogame, a TV, então eles sempre estão acionando o controle da TV, mexendo no computador, entrando nas redes sociais, né? O Mojo, que é o gato, né? Ele tem Facebook, ele tem Twitter. A personagem Mojo demonstra ser um gamer, ele é bem fissurado, né, em jogos de videogame, quase sempre está com controles na mão, como eu já disse, né? Então, nesse sentido, a ideia que nós trazemos é trabalhar com algumas informações sobre as novas tecnologias da informação e comunicação, as NTIC, presentes no cotidiano de muitos estudantes. Então, primeiro o professor faria uma sondagem, né, primeiro da tirinha, né, do conhecimento da tirinha, do tipo, né, visualizando o tipo da tirinha, que é um pouco diferente, né, uma tirinha que está em preto e branco, né, ela é um pouco diferente das que eles estão normalmente habituados a ler. E sobre o uso das tecnologias. Algumas tecnologias, né, como, por exemplo, personal computers, webcams, os CDs, os DVDs, o pendrive, o e-mail, internet, websites, homepages, podcasting, entre outras, né,
o professor pode investigar o que o aluno tem de conhecimento sobre essas tecnologias. Em seguida, pode trabalhar o conceito, né, da tecnologia. Então, a proposta, a ideia geral, na verdade, é esta, né, partindo do gênero tira, trabalhar o conceito, né, e o uso da tecnologia, que nos traz um benefício, mas nós sabemos que os jovens hoje em dia, né, precisam de uma certa orientação quanto a esse uso, né, para não deixar de fazer outras coisas importantes como nós observamos a própria personagem na primeira tirinha. Volta um pouquinho o slide anterior, por favor. Em que ele... só um minutinho. Em que ele está sentado no sofá, o gato, né, que é o Mojo, jogando videogame, e não sei se é o dono dele, a gente não tem, eles têm uma relação de amigos, assim, né? Então o rapaz, o Ben, chega falando do novo pacote, né, para videogames, né, interessante, mas que o preço está muito caro. E daí ele diz assim, não vamos comprar, vamos fazer um boicote, né? Vamos fazer um protesto, um tipo de protesto. Daí ele não escuta direito o que ele fala. Ele diz, o que você está falando? Né? Eu comprei o último, né, o último pacote, né, para esse jogo, né, que a gente tem aqui, e é incrível, tal. Então, quer dizer, a falta de atenção, muitas vezes, né, no momento, a atenção muito concentrada no jogo de videogame, ela acaba resultando numa falta de atenção a outras coisas que estão ao nosso redor, né? Então, isso é importante alertar, né? Eu acho que a ideia, mais ou menos, é essa. E no próximo slide, o último slide que eu trago, ele traz o plano de trabalho docente de modo completo. Então, eu acredito que algumas escolas, ou a maioria delas, traz em formato de quadro, como está aí. Outras utilizam formato de texto. Então, lá no início, eu falei do conteúdo estruturante, dos conteúdos básicos, dos conteúdos específicos. E aqui nós temos relacionados os objetivos, para o professor ter uma ideia, né? Que objetivos ele deve trabalhar a partir dos conteúdos específicos, os encaminhamentos metodológicos, onde estarão implícitos as orientações do professor Gasparim, e sugestões de avaliação. Então, essa é uma sugestão a mais para que o professor possa desenvolver o seu trabalho, para talvez trazer algo facilitador, diferente. Enfim, eu espero que vocês aproveitem, né, essa proposta, essa ideia, que estará já com vocês a partir da semana que vem. Tá? Muito obrigada. Eu passo a palavra para o professor Juanito. Boa tarde a todos. Então, sou Juanito, técnico de Lei em Espanhol. Achei bacana a maneira como a Nilva trouxe aqui a questão ali do diálogo entre o gato e o personagem. Porque a minha proposta, a proposta de Lei em Espanhol, também ela vai por esse viés, que é usar esses recursos que nós vamos chamar aqui de gênero digital. Né? Então, pensar a língua estrangeira, eu acho que o nosso conteúdo estruturante ele já é bastante amplo, na medida em que é o discurso como prática social. É aquilo que o Gasparim vem trabalhando, né, desde a semana pedagógica, que todos também trabalharam durante a semana, que nós não podemos pensar o ensino de qualquer conteúdo, também de língua estrangeira, se não estiver de acordo com a prática, com a realidade dos nossos alunos. Então, a prática social, e pensando nesse contexto, a proposta é como utilizar essas ferramentas, esses recursos que nossos alunos estão acostumados diariamente. Sabemos que é muito difícil desconectar os alunos das redes sociais, das mídias, dos chats, né? Então, se o professor às vezes vai ficar se desgastando para tirar o celular do aluno em sala de aula, por que ele não pode aproveitar esse recurso também para o aprendizado?
Tem um vídeo aí abaixo, já gravado, acho que no dia 15, em que eles trabalham o uso da tecnologia em sala de aula. E eles citam lá como referência que as mídias, né, um vídeo, por exemplo, eu vou trazer depois como trabalhar um vídeo que fala do xadrez na aula de língua estrangeira. Então esse vídeo, ele está lá no YouTube, ele é simplesmente um vídeo, entre tantos. Mas a partir do momento que eu tenho um olhar pedagógico para esse material, para esse vídeo, ele pode ser considerado como um objeto de aprendizado, né? Então, a ideia é que o professor ele faça uso de tantos recursos que tem na sala de aula, que os alunos conhecem, que faz parte do dia a dia do aluno, e transforme isso, né, como um recurso. Então, segundo o Marcuski, o gênero digital é todo o aparato textual em que é possível eletronicamente utilizar-se da escrita de forma interativa ou dinamizada. Ainda diz que o gênero digital possibilita o trabalho da oralidade e da escrita, assim como os gêneros textuais tradicionais, utilizados na escola, pois se apresentam como uma evolução desses. Então pensemos aqui pensando na prática como ponto de partida, como o Gasparin cita. Você tem lá o aluno com o celular, que normalmente são os mais avançados, né, mais avançados que os celulares dos professores, inclusive. E o que é aquilo ali? Ele é um aparelho, né, ele é um aparato, que chamamos em espanhol, um aparato. Mas ali tem a internet, tem programas de chat, tem as redes sociais, ele fica trocando mensagem no Twitter, no WhatsApp. Então, esse aparelho, podemos chamar de um multimeios, um multimídia. É um aparelho que concentra uma série de outras ferramentas. Como eu posso utilizar isso, então, na aula de língua estrangeira? Pensando no caso do xadrez, eu trouxe no plano de trabalho uma lenda. É um vídeo de 1 minuto e 20 segundos. Ele conta uma das lendas do início do surgimento do jogo de xadrez. Então, está em espanhol, o áudio é bastante claro, fácil de entender, frases curtas, né? O professor também precisa ter muito cuidado na hora de selecionar esse material, porque ele tem que pensar qual é a realidade que ele vai poder utilizar com os alunos. Às vezes, dependendo da qualidade, então, ele chega lá e não consegue, se é no laboratório da escola, não consegue, às vezes, trabalhar com os alunos, né? Ou na TV Pendrive. Então, cuidado na hora de selecionar o material. Este vídeo que fala da lenda do xadrez, o professor pode fazer a transcrição, trabalhar o texto, né, a estrutura textual, pode propor aos alunos a gravação do áudio, utilizar um programinha de inserção de legendas, né, às vezes não dá para fazer tudo na sala de aula, mas ele pode propor, né, uma atividade para a próxima semana, então depende muito do encaminhamento. Então a ideia é mais ou menos isso, é que o professor utilize dessas ferramentas, dessa linguagem digital que os alunos estão acostumados e traga isso para a realidade em sala de aula. Além então desse vídeo e do texto, da transcrição, pode também trabalhar com as ferramentas de traduções online, com os dicionários, pode propor, né, outras atividades que às vezes os próprios alunos, né, tem coisas que a gente não consegue às vezes dar conta na sala de aula, e os alunos eles têm a sugestão, porque eles conhecem todos esses recursos. Então, junto com o plano de trabalho docente, vem também uma sugestão, um material que os efeitos do jogo do xadrez, está tudo em espanhol, é claro, no lado do desenvolvimento cognitivo do aluno, né. Então, o que o professor pode fazer? Pode fazer a transcrição do áudio de forma coletiva, com pausas no final de cada período, pode trabalhar com a tradução, pode propor trabalhos com vídeos em que os alunos podem utilizar o próprio celular ou câmeras digitais para gravação de conteúdos de distintas áreas. Eu cito aqui o xadrez, mas pode ser de tantas outras áreas, de arte, de história, de filosofia ou de sociologia. Utilizando programas de edições de imagem, de vídeo, bem como a inserção de legenda. Tem uns programinhas lá gratuito que baixa lá no, por exemplo, o AVI Recomp, que pega o vídeo que não tem a legenda, trabalha a questão do texto, a estrutura, o vocabulário, a escrita, e o aluno pode fazer a inserção de legendas.
Então, utilizando-se dessas ferramentas, o professor precisa simplesmente ser um tanto criativo também na hora de propor os encaminhamentos, né? Transformar esses recursos em objetos de aprendizado. Então, acho que de espanhol seria isso. Queria ver se tem mais alguma contribuição. A Vilma. Muito legal. Então, nós temos algumas perguntas aqui para fazer para vocês. Então, a primeira pessoa não se identificou, mas ela quis saber o seguinte: o grafite pode ser considerado intervenção urbana? O grafite até pode ser considerado uma intervenção urbana, mas não é o caso de trabalharmos neste momento com essa proposta aqui, porque nessa proposta aqui a intenção foi justamente sair daquela coisa do desenho, né? Daquele pensamento que nós sempre temos que arte é desenho e pintura, né? O grafite é muito legal, pode e deve ser trabalhado, sim, mas não nesse momento aqui, tá? Legal. Eu vou fazer, tem duas perguntas que elas se complementam, vou fazer ela de uma vez só. Então, as perguntas seriam as seguintes: como abordar a oralidade em língua portuguesa nessa proposta? E quais as possibilidades de encaminhamentos metodológicos, tendo em vista a prática da oralidade? A prática da oralidade será trabalhada já no começo, quando você vai apresentar para o aluno a receita embaralhada, digamos, né? A receita que não seria a receita. O momento inicial em que se apresentaria a receita desconstruída para, na verdade, provocar a reflexão de que aquele texto exige uma ordem. Então, nessa apresentação, já seria a partir de um diálogo com os alunos, de uma conversa. O que é esse texto? Como é que está esse texto? É possível? Está certo assim? A gente chega a alguma conclusão? Então, a oralidade ali se daria de uma maneira bastante interessante, bastante rica, com várias possibilidades. E depois, nos encaminhamentos metodológicos, quando se possibilitaria a reflexão sobre a própria progressão de ideias, a pontuação, a reescrita. Todo momento vai exigir a oralidade. E, consequentemente, depois das reflexões, que seriam muito mais interessantes pela oralidade, pela mediação do professor, a escrita em seguida. Estamos sem perguntas agora. A gente lançou uma enquete para o pessoal para saber quais as disciplinas que estavam assistindo a gente, né? Então o resultado veio agora para nós, é o seguinte: do pessoal de arte nós temos 10%, de espanhol 20%, língua portuguesa 30%, educação física 20%, inglês 10% e outras áreas 10%. Então tem gente de todas as áreas assistindo e até gente que está fora da área das linguagens também está aqui. E realmente o plano de trabalho que vocês apresentaram, a ideia do xadrez principalmente, dá para trabalhar com história, dá para trabalhar com as humanas, é excelente, assim, você pode puxar para todas as áreas. Aliás, eu imagino que uma boa ideia, bem feita, bem trabalhada, você consegue juntar várias disciplinas, várias áreas e fazer um trabalho bem bacana, né? Planejando, trabalhando em cima, já pensando isso ao longo do ano. Então, se vocês quiserem já fazer os seus encerramentos. Então, eu acho que na língua estrangeira moderna, na questão do espanhol, eu acho que é bastante amplo e o professor, então, ele tem muitas possibilidades. Fica aqui, então, essa dica, essa sugestão, né? Estamos também à disposição e agradeço pela participação de todos. Passo com a Nilva. Então, eu gostaria de dar mais uma dica também, que vai no arquivo que vocês irão receber, que eu esqueci até de mencionar, que tem uma sugestão também para o ensino médio. Eu havia pensado esse trabalho com as tiras para o fundamental, mas fica a critério do professor também, se ele achar que pode trabalhar com o ensino médio, tudo bem. Agora, para o ensino médio, esse trecho de documentário sobre a vida de um dos maiores xadrezistas, que fala... enxadristas, né? Desculpa. A professora de português pediu ajuda aqui. Bob Fischer,
E esse documentário traz vários gêneros inseridos. A entrevista, uma citação, quer dizer, e outros gêneros que o professor pode trabalhar também a oralidade. Tá? Então eu queria agradecer também a presença de todos e até a próxima. Bem, espero que a gente possa ter contribuído para essa reflexão. Como todos os colegas enfatizaram, uma sugestão, né? No nosso plano a gente partiu de um que acho que era o que possibilitaria uma reflexão muito boa sobre progressão textual, pontuação, como a gente enfatizou, mas depois no plano de trabalho docente tem outras sugestões de continuidade trabalhando os outros, como a gente comentou aqui, chegando também à regra de jogos, pensando isso como um pano de fundo que, na verdade, envolveria a leitura, que era a base para o desenvolvimento também das outras questões, não só relativas à nossa disciplina, mas às outras também. Então, o diálogo aí com as disciplinas seria possível por meio da questão da leitura, que acaba envolvendo todas as disciplinas. Né? Era isso, espero, e estamos lá no DEB para outras considerações, outras questões que possam surgir no decorrer do período. Bom, eu gostaria de agradecer também a ajuda na construção do professor Fernando Martins, técnico pedagógico, que também ajudou na elaboração do plano. E agradecer a todos vocês, dizer, principalmente da minha área, o pessoal da educação física, acreditar que as possibilidades são muitas. O xadrez é uma das possibilidades, e essa é apenas uma possibilidade dentro do xadrez, que ela abre para a gente, assim, trabalhar com outras áreas, todas as disciplinas, a importância, e não só o xadrez, o próprio jogos e brincadeiras, acreditar em todos os conteúdos estruturantes. Eu acho importante valorizar, e por isso a escolha até do tema. Então, obrigado e estamos à disposição. Pessoal, só repetindo aqui o que eu havia falado antes. Um dos objetivos, ainda voltando à questão lá do grafite, um dos objetivos de se apresentar essa proposta de intervenção urbana foi apresentar aos nossos alunos outras maneiras de produção artística, ou seja, ele não precisa ser um bom desenhista, um bom pintor, ou um músico, ou fazer alguma coisa bem, ele precisa ter criatividade, ele precisa pensar de uma maneira legal, que é mais importante até do que o fazer. Né? Então, a nossa intenção foi essa, estimular os alunos para que eles, estimulá-los a uma produção artística numa linguagem mais contemporânea. Por isso a gente propôs essa história da intervenção urbana e pegamos o Eduardo Serur, que tem propostas bem atuais, tá? Mas não que o grafite não possa ser trabalhado, ele pode sim, certo? Então eu quero finalizar agradecendo aos técnicos dos núcleos, nos apoiam, sempre colaboram, sempre estamos aí de mãos dadas, digamos assim, para realizar as nossas façanhas, né? Da Norte e de Curitiba, da área Sul também, que estão aqui colaborando lá na página do chat, e aos meus colegas de equipe, a Roberta e o Alexandre, que nós juntos, eu estou aqui falando, mas na verdade nós juntos é que elaboramos esse plano aqui, ok? E obrigada pela paciência de todos, esperamos revê-los numa próxima oportunidade. Obrigada a todos pela presença, por estar aqui nos assistindo. Obrigada a toda a equipe do DEB, pessoal da Linguagens. Como eles falaram, tem as carinhas que vocês estão vendo aqui, mas tem o pessoal que está lá na mediação também, o pessoal da Linguagens, das Humanas, da Matemática, das Ciências Naturais, da Pedagogia, todo mundo que esteve aí com a gente essa semana. E eu lembro vocês que essas escolas interativas, elas ficam disponíveis na página da Escola Interativa, ali, então você entra no portal de educação, ali por gestão escolar ou por educadores, você encontra o ícone Escola Interativa, ali estão todos esses eventos, as escolas estão todas ali disponíveis para que vocês possam assistir. Eu agradeço a todos, então, e até mais.